Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula da história do Brasil, nesse caso focado então na história do Paraná, né, aí para o concurso da Polícia Militar do Paraná 2020, tá? Nessa aula nós vamos tratar sobre um título que se encontra no seu edital, que está lá na parte da República, tá? Esse título eu vou trazer ele aqui para a história do Paraná, porque ele tem um link, um vínculo muito forte com a história paranaense, perfeito? Ele tem um vínculo muito forte com a história do Paraná, por isso eu vou trazer ele para cá, tá? Ele já vai acontecer no período republicano, né? No período republicano. Esse tópico nada mais é do que a guerra, A guerra do contestado, tá? A guerra do contestado. Tá bem aqui. A guerra do contestado. Beleza? Quando a gente fala sobre a guerra do contestado, é necessário a gente entender alguns conceitos, algumas características, certo? Aqui, então, para que a gente entenda e realmente vá para a prova com maior chance de acertar a questão, é necessário a gente entender alguns pontos. O primeiro ponto que nós podemos tratar é sobre o porquê que a guerra do contestado ficou chamada de guerra do contestado. O porquê? A questão é uma questão política, geográfica, do início do século XX. Ou seja, quando a República vem, começa a se organizar os estados brasileiros, as últimas características dos estados brasileiros. E entre essas características tinha uma disputa política por uma região que fica entre o Paraná e Santa Catarina. Essa região era chamada nesse período de região do contestado, que é exatamente essa região aqui, desenhadinha aqui no mapa. Essa região aqui era a região do contestado. Por que a região era chamada de região do contestado? Simples, por conta de uma disputa política. E aí a palavra contestado surge. Como assim? O Paraná contestava, dizendo que esse território deveria pertencer ao Paraná. Santa Catarina contestava, dizendo que esse território deveria permanecer a Santa Catarina. Ok? Então, ambos questionavam de quem era o território. Santa Catarina contestava falando que era dela e o Paraná contestava falando que era dele. Ok? Daí o nome região do contestado. A guerra do contestado vai acontecer exatamente nessa região. Tá? Ela vai acontecer nessa região aqui. Essa região vai ser onde vai acontecer a guerra do contestado. Ou seja, a guerra do contestado só tem esse nome porque ela aconteceu em um território que era chamado de região do contestado. O motivo pelo qual o território era chamado de região do contestado não tem nada a ver com a guerra. Ou seja, a guerra não aconteceu entre o Paraná e Santa Catarina. Não foi essa a guerra. Não foi esse o motivo. Essa questão estava sendo resolvida politicamente. Né? A guerra do contestado ela vai ter outros fatores. Ok? Ótimo. Tá? Então, se tinha outros fatores, que fatores são esses? Para que a gente entenda bem esses fatores, é necessário a gente começar a entender alguns personagens. Né? O primeiro personagem que nos aparece, então, são os caboclos. Tá?
Estes caboclos nada mais eram do que os sertanejos que viviam nessa região. Também são chamados esses sertanejos de poceiros. Inclusive, acredito eu, que este seja o termo que o examinador vai usar na sua prova. Os poceiros, os caboclos, os sertanejos. Esses sertanejos viviam nessa região aonde que nós temos aí a Guerra do Contestado. Eles viviam lá. A questão é que eles viviam lá e, de forma geral, em uma forma bem a grosso modo, ninguém sabia que eles viviam lá. Eles viviam lá, mas ninguém sabia. Então eles tinham entrado terra adentro, montaram a sua vila, montaram as suas casas, começaram a produzir alimento, caçar animais, fazer esses negócios, e ninguém sabia que eles viviam lá. Tá? Era uma comunidade, uma sociedade isolada do restante do país. Isolada e desconhecida. Isso a grosso modo. E desconhecida. Entendemos? Beleza? Essa população estava lá. Feliz e contente, alegre a cantar. Só que foi uma população que desenvolveu, de certa forma, uma cultura bastante própria. Essa cultura bastante própria era uma cultura messiânica, ou seja, era uma cultura que acreditava numa característica de um Messias, E essa cultura messiânica, ela era, neste lugar, sebastiana, né? Sebastiana. Essas pessoas ali eram sebastianistas. É interessante perceber o que era o sebastianismo. Porque o sebastianismo, ele de certa forma surge lá em Portugal. Né? Lá em Portugal. Só que aqui, eles misturavam um pouquinho essa questão do sebastianismo. Né? Como assim? O sebastianismo clássico dizia o seguinte, que Dom Sebastião, que já tinha sido rei de Portugal, que tinha ido para a guerra, né, e tinha sumido nessa batalha, iria retornar e iria governar o Portugal e um grande reino que seria feito a partir daí. Este cara era o Dom Sebastião, beleza? Daí o sebastianismo. Essa ideia surge muito fortemente, né? Não tão fortemente assim, mas surge em Portugal com alguns adeptos. Obviamente isso vem para o Brasil. Em vários pontos do Brasil nós encontramos sebastianistas, né? E nessa região essas pessoas eram altamente sebastianistas. Só que alguns historiadores, é interessante a gente perceber isso, é interessante que eles meio que misturavam o sebastianismo proveniente de Dom Sebastião com São Sebastião, o santo católico São Sebastião. Dom Sebastião recebe o nome de Sebastião em homenagem ao São Sebastião. Né? Mas são pessoas distintas. Uma coisa é Dom Sebastião e outra coisa é São Sebastião. E alguns autores terminam identificando, alguns pesquisadores terminam identificando uma mistura entre essa perspectiva de quem era esse Sebastião que iria voltar. Né? Ora, parecia que eles estavam falando de Dom Sebastião, o rei de Portugal, e ora estavam falando de São Sebastião, né, o santo, né, católico. Beleza? Tá? Então, eles meio que misturavam isso. É como se tivesse acontecido um sincretismo entre essa estrutura na perspectiva religiosa desses poceiros, desses sertanejos, desses caboclos que ali viviam. Ok? Agora, você só precisa lembrar, não precisa lembrar dessa história toda não,
Você só precisa lembrar que eles eram sebastianistas. Só isso. Ok? Eles eram sebastianistas. Eles eram sebastianistas, tá? Se são sebastianistas, automaticamente eles são messiânicos. Então, eles acreditam em um Messias. Se eles são messiânicos, eles precisam ter líderes messiânicos, líderes que levam essa característica, essa ação. Né? E a história desta população, principalmente a história oral, né? Acompanhada depois por alguns sobreviventes a todo o processo, vai encontrar entre esses líderes um histórico de três líderes. Três líderes. Coloquei logo aqui abaixo. O primeiro que surgiu foi o João Maria Giovanni de Agostini, um italiano. Né? Ele era chamado de João Maria, muito provavelmente, porque os poceiros não davam conta de falar Giovanni. Né? Então, os poceiros, como bom brasileiro, apesar deles estarem isolados, começaram a dar um nome mais fácil. Não, é o João. É o João. Né? É o João. Então, é o João Maria. Tá? Esse João Maria, ele inicia fortemente esse processo messiânico. Ele era meio que o líder espiritual dessa região. Beleza? Só que ele vai morrer e aí ele vai deixar sucessores. O segundo sucessor vai ser o Anastas Markaf. O Anastas Markaf já era alguém que conhecia, de certa forma, vida além dessa região. Beleza? Além dessa região. Porque ele já tinha participado de ações militares em outras áreas. Tá? Mas quando ele chega lá, né, ele também é chamado de João Maria pelos poceiros. E também assume, de certa forma, um líder religioso dentro daquele ambiente. Beleza? Só que com o passar do tempo, chega a último dentro dessa trilogia, que é o que mais nos interessa para a guerra. Isso aqui é só para você entender o contexto histórico e entender o processo como um todo. Que foi ninguém mais, ninguém menos do que o José Maria, que era o Miguel Lucena. O Miguel Lucena era chamado pelos poceiros de José Maria. José Maria, tá? Que vai se colocar, e os poceiros de certa forma vai nessa perspectiva, como aquele que era o sucessor, né, do João Maria, do Giovanni de Agostini naquele momento, depois o sucessor do primeiro João Maria, né, do segundo João Maria também, e ele se torna o José Maria. Né? Alguns relatos até contam que ele era o José Maria, e ele tinha um irmão que era chamado de João Maria. E aí nesse momento acontece até meio que uma separação. O João Maria, irmão do José Maria, era mais para o campo religioso, né? E o José Maria, apesar de se colocar nesse campo mais Messias, foi aquele que durante a guerra do contestado, que é o assunto que nós estamos entrando, vai ser aquele que vai articular, né, a primeira revolta, né, as primeiras ações contra o governo do Brasil. Certinho? Então, essa é a estrutura. Um povo messiânico que vivia da sua própria produção dentro de uma região e que tinha um líder religioso já, um tal de José Maria, que acreditavam numa perspectiva sebastianista, né, que iria vir um exército, né, um exército celeste, né, e iriam fazer com que Dom Sebastião ou São Sebastião, uma mistura entre os dois nesse caso, né, governasse então um grande império para o planeta Terra, beleza? Então, e esse grande império teria justiça, esse grande império teria paz, teria amor, teria tudo que a sociedade sempre desejou. Ok? Entendemos quem são os poceiros? Eles estavam lá, Só que, sabe como que são as coisas, né? A história ela vai andando. Só que aconteceu o seguinte, o governo federal, estava acontecendo lá, o governo federal olha o território brasileiro, olha
o interior do interior do interior do território brasileiro e fala assim: não tem gente nesses territórios. Precisamos povoar. Precisamos povoar e desenvolver esses territórios. Como que nós vamos fazer isso? Existem várias formas. Nós já vimos até algumas no povoamento, né, do Paraná, certo? Mas aqui ele vai estabelecer então uma possibilidade. A possibilidade é o seguinte: ele vai fazer uma proposta pública. Essa proposta pública é o seguinte: todos aqueles que tiverem capital financeiro de explorar esses territórios poderiam, em acordo com o governo federal. E aí ele pergunta: quem quer fazer isso? Aí aparece o senhor Percival Facquar, né? O senhor Percival Facquar. O Percival. Esse Percival, ele era um gringo, um estadunidense, que já tinha bastantes negócios no Brasil. Ele olha para o governo federal e fala: eu aceito. Eu aceito. Ele tinha uma grana, ele falou: eu aceito. Eu aceito. E qual foi o acordo que eles fizeram? Foi o seguinte: olha, Percival, comece a colocar ferrovias no interior do país. Comece a cortar o meu Brasil com ferrovia. Comece a fazer isso. E aí o Percival fala: tá bom, eu faço. Mas o que eu ganho em troca disso? E aí o governo federal fala o seguinte para ele: olha, você colocando essa ferrovia quilômetros à esquerda de terra e quilômetros à direita de terra, dessa ferrovia será seu, será de sua propriedade. Alguns autores falam em 5 quilômetros à esquerda, 5 quilômetros à direita. Outros autores falam em 15 quilômetros. 15 quilômetros à direita, 15 quilômetros à esquerda. Beleza? Não entraram, os pesquisadores, os historiadores, não entraram ali numa conclusão precisa, certo? Mas eu quero que você entenda que são quilômetros à sua volta. Se é 5, 15, 10, 7, não interessa, tá? Se for 5 quilômetros, é muita terra. Ou seja, 5 quilômetros da ferrovia à direita, 5 quilômetros da ferrovia à esquerda, iria pertencer ao Percival Facquar. Entendemos? Esse acordo é fechado entre os dois. E aí o Percival vai lá e cria então duas empresas. A primeira que ele vai criar com esse foco é a Brasil Highway. Essa Brasil Highway era responsável por construir uma ferrovia, construir a ferrovia, certo? E aí ele, ao construir a ferrovia, percebendo, né, principalmente mais ao sul do país, a quantidade de madeira que ele poderia explorar, porque ele precisava dessa madeira, inclusive, para fazer as ferrovias, né? E a quantidade de madeira que poderia explorar e vender dentro desse território que iria lhe pertencer, ele vai lá também e institui a Brasil Lumber, que era a sua empresa responsável pela exploração da madeira. A exploração da madeira. Beleza isso? Tudo certo? Ok. Pronto. Essas duas estruturas, a estrutura dos caboclos, que a gente viu agora, e a estrutura do Percival Facquar, cortando terra adentro para as ferrovias, vão se encontrar. E quando essas estruturas se encontram, dá início ao conflito que hoje nós chamamos de Guerra do Contestado. Hoje não, a época, né, já era chamada de Guerra do Contestado. Como é que isso vai acontecer? Antes da gente entender aqui, vamos ao mapinha que o professor trouxe. Bem aqui você vai perceber...
Bem aqui você vai perceber o seguinte, ó. Uma linha de trem. Uma linha de trem. Uma linha de trem. Essa linha de trem ligaria aí São Paulo, aqui ó, e iria até o interior do Rio Grande do Sul. Essa era a linha de trem que o Percival Facquá queria institucionalizar, queria criar, beleza? Só que tá indo tudo muito bem, tá indo tudo muito certo. O Percival Facquá tá lá construindo a sua ferrovia, tomando posse nas suas terras, até que o Percival Facquá chega aqui nessa região para construir a sua ferrovia. Quando ele chega lá, adivinha quem ele encontra? Os poceiros. Encontra lá os sertanejos, os caboclos. Ele encontra aquele povo que lá vivia com aquela cultura messiânica sebastianista. Ele chega e encontra lá. Só que o Percival, ele tem um acordo com o governo federal. E além desse acordo, tem muita grana. E tendo muita grana, tem muito dinheiro. Com muito dinheiro, muito jagunço. Então o que acontece é, Percival chega lá. Quando ele chega, olha aquele povo e fala, que povo é esse? Fala, não, a gente mora aqui há muito tempo, esse negócio todo, tal. Aí ele, não quero saber, porque eu tenho um acordo com o governo federal e 5 quilômetros à direita, 5 quilômetros à esquerda, ou mais ou menos em quilômetros, não temos o número exato, né? Aqui, dessa ferrovia, será de minha propriedade. E ele começa, então, cortar essa região, né, a região aonde que viviam esses poceiros, começa a cortar com as suas ferrovias. E além de cortar, ele começa a tomar a região que, em regra, lhe pertenceria. Beleza isso? Óbvio que esses poceiros não gostam dessa conversa. E é aí que inicia o conflito. Inicialmente um conflito entre o Percival, né, a Brasil Highway, a Brasil Lumber, que eram as empresas do Percival Facquá, e os poceiros que ali viviam. Começa um conflito. Inicialmente, a gente pode até falar que começa, de certa forma, um conflito político, digamos assim. Por quê? Porque juridicamente, como aqueles poceiros já estavam lá há muito tempo, aquele território poderia pertencer aos poceiros, já conforme a própria lei brasileira à época. O Percival, não querendo perder a terra, afinal iria cortar tudo aquilo, ele começou a criar meios para dizer que aquela terra já pertencia a ele antes mesmo dos poceiros lá chegarem. Entendeu? Então, porque ia ter um problema jurídico lá na frente. O Percival sabia disso, né? E ele começou a trazer documentos que provavam isso. Só que esses documentos eram documentos fraudados. Eram documentos produzidos por grileiros que dava a ele uma terra que na verdade não lhe pertencia. Historicamente, iria pertencer se não tivesse ninguém lá a partir dali. Mas como já tinha, poderia juridicamente pertencer àquelas pessoas que lá viviam. Certo? E aí começa esse conflito político e tal, e o Percival não está nem aí. Ele está com os documentos em mãos e fala, sai fora das minhas terras.
e começa a expulsar esse pessoal para fora das terras propriamente dito. Beleza? Esse pessoal não gosta em nada e começa a gerar um conflito com o Percival. De boa isso? Tranquilo? O Percival tinha muito jagunço. Então a guerra ficou entre os poceiros e os jagunços, inicialmente. Porém, o Percival tem um problema. O problema é o seguinte. Ele estava trazendo a ferrovia. Então essa ferrovia já passava trem. Né? Já estava chegando trem até onde a construtora estava fazendo. Beleza. E aí, diz a história que os trabalhadores da Brasil Highway, ou seja, aqueles que estavam construindo a ferrovia, por um motivo de assalto, segundo foi o motivo que o Percival alega, por um motivo de assalto, ou seja, o trem estava vindo para trazer o pagamento, com o pagamento dos trabalhadores da Brasil Highway. Beleza? Só que o trem é assaltado e aí quando o trem chega, ele chega sem pagamento dos trabalhadores da Brasil Highway. Os trabalhadores não gostaram disso. Não gostaram disso. Certo? E eram uns homens bem brabo. Não gostaram dessa ação. O que eles fizeram? Eles se juntaram aos poceiros contra os jagunços do Percival. Contra os jagunços. Então, esses trabalhadores se juntam aos poceiros. Com os trabalhadores da linha do trem, que não receberam salário, mais os poceiros que ali viviam, esses, pelo número, pela quantidade, dão uma taca gigante na polícia, nos jagunços do Percival, da sua polícia particular, no jagunço do Percival. Beleza? E aí começa então o grande conflito armado. Nesse momento que estava tendo esse conflito, o Paraná ouvia falar do conflito. E o Paraná pensava o seguinte, os governantes do Paraná pensavam o seguinte: isso aí é uma estratégia política de Santa Catarina. Eles estão inventando esses conflitos ali, para quê? Para que a gente desista dessa região. E aí o Paraná ficou quieto, falando, não vou entrar nessa não, é só conversa. Santa Catarina, por sua vez, pensou a mesma coisa. Isso aí, esse tal de conflito que estão dizendo que está surgindo ali dentro, é conversa. Isso aí é coisa do povo do Paraná, que quer colocar na nossa cabeça que é uma região muito difícil e quer que a gente desista daquela região. No primeiro momento, a perspectiva dos dois estados foi essa. Só que Percival Facquá não era um menino. Percival Facquá era alguém muito importante dentro da estrutura de desenvolvimento. E Percival convence então eles a acreditar, obviamente, que não tinha nada a ver disso. E o conflito era sério. Então as forças do Paraná, as forças militares do Paraná, vão até a região entrar em conflito com os poceiros. Perdem também. Aí entra as forças do Paraná, mais as forças de Santa Catarina, né? Um pouco menos de soldado, mas vai também. E aí vai lá e perde também. Aí entra o governo federal, juntamente com o Paraná, Santa Catarina, e ainda leva uma peia também. Só que vai acontecendo o seguinte. É verdade que eles estavam perdendo várias batalhas. Mas a cada batalha, o número de poceiros diminuía. E perceba que foi uma guerra longa. Foi de 2012 a 2014. De 2012 a 2014. Certo? A 2016. 2000, ó. De 1912 a 1916. Foi uma guerra longa. Cada ia um conflito, ia gente, matava uns, morria outros, ia gente, matava uns, ia outros. Ia diminuindo a quantidade daqueles poceiros que conheciam essa região. A pergunta principal é,
Como que esses poceiros conseguiram sobreviver tanto a essa guerra? Se veio forças tão poderosas contra eles, né? Eles conseguiram sobreviver por uma estratégia muito comum em guerra. Eles conheciam muito bem a região. E quem conhece a região sempre tem vantagem sobre aquele que não conhece. Sempre tem vantagem sobre aquele que não conhece. Beleza? Então, por isso que eles conseguiram se manter por muito tempo em batalha. O segundo fator, eles não estavam em busca somente do aspecto da terra. Não era só a terra que estava em jogo, mas também o aspecto religioso, sebastianista. Eles acreditavam sim que o exército celestial, né, ou algo parecido a isso, por Dom Sebastião, né, iria vir, iria fazer com que, e ali seria o ponto de partida dentro desse processo, conforme foi falado lá pelos dois, João Maria e pelo José Maria, tá? E aí essa guerra vai acontecer. José Maria, que é quando acontece a guerra, ele morre numa das primeiras batalhas, logo em seguida, mas mesmo com a morte dele, a perspectiva religiosa, cultural, está ali naquela sociedade. Então eles vão para a briga. Eles vão para a briga. Quem é esse povo perto de Dom Sebastião? Esse povo é ninguém. Então eles vão para a briga. Pensando essa questão religiosa, mas eles conhecerem os territórios, mais os bons resultados que eles tinham a cada batalha, porque eles tinham bons resultados a cada batalha. Isso só elevava mais o seu ego, o seu poderio, a sua vontade de ir para cima desses processos, e eles iam realmente para essa guerra fortemente ali, tá? Até que então o governo federal fala assim: cansei, já diminuímos bastante, vamos resolver de uma vez só essa guerra. E aí o governo federal vai lá e resolve. Como que ele resolve? Armamento pesado. Essa é a resposta. Armamento, muita gente do seu lado e armamento pesado, né? Quando eu falo armamento pesado, eu estou falando armamento como metralhadora. Chegaram a levar a metralhadora. Alguns dizem que eles não chegaram a usar, mas o equipamento era muito pesado, né, dentro desse processo, certo? Então, pela primeira vez na história do Brasil, era algo altamente pesado, tá? Começaram a usar, inclusive, avião para localizar os poceiros, né? Sobrevoava a região para localizar os poceiros. Foi a primeira vez que o Brasil vai usar avião em uma batalha, né? Certo? Então, essa característica faz com que, obviamente, o governo federal vai lá e resolva a situação da guerra. Eu pontuei isso aqui para vocês logo aqui abaixo. Deixa eu trazer aqui. A Guerra do Contestado, então. Então tá bem aqui, né? A causa da guerra. Com a Brasil Lambe no ar, os poceiros perdem a terra. Com a Brasil Highway, os poceiros perdem a terra também. Porque vai ter que ter madeira e tal, vai lá, perde a terra também. Os grileiros, não esqueça dos grileiros nesse processo, falsificam documentos para provar que a terra era do Percival antes, né? E os trabalhadores da Brasil Highway ficaram sem salário, né? E aí se juntaram aos poceiros, tá? Começa a guerra. Separei a guerra em 2 pontos. Primeiro ponto, a guerra então entre os poceiros e os jagunços do pessoal Faquá. Eram os poceiros mais os trabalhadores, né, que ficaram sem salário, contra os jagunços do Percival. Em segundo momento, entra a guerra de verdade, que aí vai ser contra o governo do Paraná, governo de Santa Catarina, governo federal. Os 3 ali para conseguir resolver a parada, perfeito? Para conseguir a parada. Essa guerra dura tudo isso que eu falei, né? Ou seja, uma média de 4 anos, de 1912 a 1916, certo? E o governo federal utilizando todo esse armamento, toda essa artilharia, inclusive aviões, coloquei aqui, ó, inclusive aviões, né? Conseguem vencer isso. Como consequência bélica, mais de 20 mil mortos e milhares de feridos nessa guerra, conforme alguns historiadores, acabando assim com esse movimento, né? Que foi o movimento, né, ali do contestado, que eram os sebastianistas que ali viviam, né, contra esse processo.
Entendemos, beleza? Ótimo. Mas, entendendo isso, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente vem aqui para o mapinha, a guerra acabou, beleza, a guerra acabou, vou colocar aqui. A guerra acabou. A guerra acabou. Mas como é que ficou a questão da região do contestado? Quando a guerra acaba em 1916, a questão da região do contestado continua exatamente como estava. Ou seja, a guerra não influenciou, pelo menos em teoria para fins de provas, a guerra não influenciou em nada, a solução do problema da região do contestado, do problema político da região do contestado entre o Paraná e Santa Catarina. Beleza? Isso só vai ser resolvido, até coloquei no finalzinho do seu material, nas considerações finais, isso só vai ser resolvido em 1919. Ou seja, a guerra acaba em 1916. 3 anos depois, em 1919, Paraná, Santa Catarina entram num acordo, eles separam ali o que o Paraná fica, o que Santa Catarina fica, mediante o intermédio do governo federal, e aí eles finalizam essa perspectiva da região do contestado. A região do contestado deixa de ser a região do contestado, por quê? Porque a parte de Santa Catarina fica para Santa Catarina, conforme os seus interesses, e a parte do Paraná fica para o Paraná, conforme os seus interesses. Essa solução da região do contestado não tem nada a ver com a guerra do contestado. Beleza? Entendemos? Bom demais da conta. Crianças minhas, muito obrigado por sua atenção, que Deus abençoe e até depois. Valeu, tchau, tchau.